Olá, que alegria! Novamente estamos aqui, nós que estamos vivendo essa graça de descobrir a nossa afetividade. No áudio anterior, abrimos a gaveta do humor e do estado de ânimo e hoje abriremos a gaveta das emoções. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo de Deus, toca em nossa alma e prepara o nosso coração para acolher as sementes de vida eterna. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A emoção é uma palavra que vem do latim emovere, que significa lançar para fora. E segundo o dicionário online, a emoção ela é uma reação moral, psíquica ou física, geralmente causada por uma confusão de sentimentos, diante de algum fato, situação ou de alguma notícia forte que nós obtivemos naquele dia, naquele momento. E isso provoca no nosso corpo diversas alterações. A emoção é uma resposta imediata que é emitida pelo cérebro a algum estímulo externo. E a emoção é algo que já foi discutida por muitas pessoas. Desde a antiguidade, existiam homens que se propuseram, que se dedicaram aos estudos das emoções. E agora, em 2017, cientistas americanos eles publicaram uma lista com 27 emoções principais do ser humano. Dentre elas está a raiva, a alegria, o medo, a tristeza, a ansiedade, a inveja. Se você deseja saber quais são todas elas, ela está disponível na internet. Essa lista, ela mostra também que as emoções se dividem em 3: emoções principais, emoções secundárias e emoções de fundo. As emoções principais são aquelas que todas as pessoas que estão ao nosso redor percebem, são bem visíveis, né? Uma alegria, uma euforia que eu sinto, uma surpresa, ou um medo muito forte, um pânico. As emoções secundárias, elas tanto podem ser perceptíveis ou não. Muitas vezes ela se camufla, um nervosismo, uma emoção de culpa, uma emoção de vergonha. Já as emoções de fundo, elas são totalmente imperceptíveis. Elas surtem dentro de nós um efeito muito forte. Sentimos o seu efeito, ou de bem-estar ou de mal-estar, né? Gerando paz ou gera aquela angústia, né? Aquela ansiedade no nosso organismo, no nosso ser. As emoções, meus queridos, elas são amorais. Significa que nem são boas em si, nem são más. É a forma como a gente lida com as nossas emoções é que vai dizer se é uma emoção boa ou se é uma emoção ruim, uma emoção que me causa mal a mim e aos outros. Todos nós queremos, desejamos, né, que as nossas emoções, os nossos sentimentos sejam coisas boas para mim, traga efeito positivo na minha vida e nas outras pessoas, mas, infelizmente, somos humanos e nem sempre conseguimos controlar. Por isso, eu preciso desenvolver uma inteligência emocional, muito importante. A pessoa que é inteligente emocionalmente, ela consegue lidar bem com as suas emoções, consegue canalizar para o bem, tirar um proveito maior de todas as suas emoções e, além disso, consegue também olhar para a outra pessoa, o valor da outra pessoa, respeitar a outra pessoa. Se você deseja desenvolver a sua inteligência emocional, a primeira coisa é ter autoconhecimento. Preciso me conhecer, saber o que se passa dentro de mim, como eu reajo diante das situações, para que, tendo autoconhecimento, eu consiga controlar as minhas emoções. Não permitir que ela destrua a mim e as pessoas que estão ao meu redor. Outra coisa muito importante, preciso ter uma motivação, uma automotivação,
não agir segundo os meus impulsos, descontroladamente. Geralmente, quando eu ajo baseado nas minhas emoções, causa arrependimento e muitas vezes não tem mais jeito, né? Por isso eu preciso pensar antes de agir, ter empatia, né? Se colocar no lugar do outro e também, muito importante, saber relacionar-se. Uma pessoa que vive de acordo com, baseado segundo as suas emoções, é bem complicado. Porque se estou com raiva, eu estou com raiva. Se eu estou triste, eu estou triste. Se eu estou com medo, eu estou com medo e todo mundo tem que estar me cercando. Então, torna a situação, a vida, as coisas muito pesadas. Eu preciso pedir essa graça, nós como pessoas cristãs, que conhecemos o poder de Deus, pedir essa graça de ter um autocontrole, né? De ser uma pessoa leve, de estar no ambiente fazendo diferença, estar na minha família de uma forma agradável. Se você tem filhos, fazer com que os seus filhos desejem estar perto de você, o seu esposo estar perto de você, você que é solteira ou separada, fazer com que as pessoas, seus amigos, seus familiares, sintam prazer da sua presença e não ter você como aquela pessoa chata, né, que reclama de tudo, que sempre está com raiva. Nós que falamos do humor no áudio passado, isso também, as emoções interferem muito no nosso humor. E, como eu falei, precisamos sim desenvolver essa inteligência emocional. Quando nós vivemos de acordo com as nossas emoções, existem sérias consequências. Uma delas é a destruição, né? Como eu acabei de falar, dos nossos relacionamentos. A raiva em si, ela não é má, não é pecado ter raiva, mas se eu pego essa raiva e deixo que ela aumente, cresça dentro de mim, futuramente ela pode se transformar em um ódio. Então, quando eu sentir raiva de alguma coisa, de alguém, de algum acontecimento, eu preciso já naquele momento buscar de alguma forma, com a sabedoria própria que Deus dá, trabalhar essa raiva. Eu me lembro de uma amiga minha, semana passada. Ela estava comigo e no momento de irmos embora, eu precisei chamá-la e ela, muito chateada, me tratou mal e depois me pediu perdão, mas de fato eu estava de boa, não senti, mas ela mesma se percebeu, me pediu perdão e disse que um dia anterior tinha discutido, né, com um amigo dela. E o interessante, um dia anterior, ela teve esse problema com seu amigo. O que aconteceu? A raiva foi crescendo, dormiu com essa raiva e no outro dia acordou pior e sem perceber estava descontando nas outras pessoas. Uma coisa muito interessante que São Paulo diz, que o sol não se ponha sobre o vosso ressentimento, não deis lugar ao demônio. Precisamos, de fato, meus queridos, trabalhar isso dentro de nós, deixar que Deus vá desfazendo esses nós na nossa alma. Além de destruir os nossos relacionamentos, a nossa vida como um todo, tornar pesado o nosso trabalho, as emoções acumuladas, elas podem gerar doenças sérias. Digamos, uma tristeza, que é uma outra emoção. Eu sinto uma tristeza diante de alguma coisa que aconteceu hoje ou no passado. Então, se eu não trabalhei essa tristeza, à medida que fosse acumulando tristeza dentro de mim, de repente eu posso me ver uma pessoa totalmente deprimida. Está em um estado de depressão. Escutando esse áudio, talvez percebamos o quanto que nossas emoções ainda estão abaladas, o quanto que nossos nervos estão à flor da pele, vontade de chorar sempre que estamos só, medo de tudo, tristezas sem motivo, vazios na alma, raiva de tudo, de todos.
cheios de ansiedade, de angústia, de insegurança, sem o controle devido da situação. Nada disso pode nos desanimar, mas pelo contrário, tomando consciência de como estou, eu preciso tomar uma nova postura. Preciso, em Jesus e com Jesus, ser protagonista da minha história. É verdade, meus queridos, que as exigências, as sobrecargas, as frustrações, as desilusões, esse isolamento social em que hoje vivemos, essa pandemia, as perdas, principalmente perdas de entes queridos, tudo isso, sem dúvida, abala muito as nossas emoções. Por isso, precisamos parar, saiamos da agitação, busquemos a oração, estar a sós com o Senhor. Meus queridos, a oração é um remédio. Precisamos estar com Jesus, escrever tudo aquilo que está agitando o nosso interior, escrever para Deus Pai, deixar que Ele vá ordenando cada coisa. Escutar a voz de Deus na oração, tirar os nossos olhos do mar tempestuoso e buscar nele a resposta para todas as coisas. Jesus andou sobre as águas e transformou com o poder da sua voz a tempestade em bonança. A tua tempestade interior, Ele pode transformar em paz, em bonança. Se tudo saiu do teu controle, não saiu do controle de Deus. Os discípulos, impressionados, eles perguntavam: quem é esse homem que até o vento e o mar o obedecem? Meus queridos, esse homem é Jesus Cristo, que deu a vida por mim, que deu a vida por você. Se Ele deu a vida dele por nós, como não dará também todas as outras coisas? Como também não realizará um milagre profundo na nossa vida? Ele está dentro de mim, Ele está dentro de você, Ele está vivo e age em nosso favor.